Olá, pessoal. Bom dia! Bom dia, eu sou a Virgínia, E eu sou o Lucas e nós somos do do Sítio sítio Mãos da Terra. Terra. Isso Uma aí. família que se mudou da cidade para a vida no campo. E a gente mora aqui, ó, nessa casa, para quem não conhece, com aquelas roupinhas no varal ali, de bioconstrução, uma casa de hiperadobe, aqui no meio da floresta. Deixa eu virar aqui, ó, para vocês verem. A gente fica bem aqui no meio. Então, quem não conhece a gente ainda, já se inscreve no canal, ativa o sininho aí, porque aqui a gente compartilha o nosso dia a dia na roça e principalmente os nossos artesanatos feitos da floresta, tá? Um artesanato cheio de significado, Cheio de de energia, de história. E hoje a gente vai mostrar isso para vocês, um pouquinho, né, da coleta de alguns materiais e, é claro, filosofar um pouco, porque aqui a gente não faz... Um pouco não, muito. Muito, porque a gente não faz vídeo do que as pessoas querem, a gente faz vídeo do que as pessoas precisam. A gente chegou a essa filosofia aí, né, Lu? Uhum. Porque as dancinhas, aquelas coisas meio bobinhas aí que acabam atingindo visualizações, a gente tá um pouco cansado dessa superficialidade das pessoas, né? Não é nosso intuito, né? E aqui a gente faz vídeo com uma coisa mais profunda, a gente tenta passar a nossa essência, o nosso espírito, aquilo que a gente realmente vive. Então, nossos vídeos, eles são bem verdadeiros, nós somos assim, tá? E essa é a nossa intenção aqui em estar apresentando o nosso trabalho para vocês. Isso. Então, vem com a gente aí que a gente vai falar um pouquinho. Nossa, vem com a gente que a gente fala e a gente... E a gente vai, a gente E é muita volta. gente... Ó, 017. e é muita gente. E nós vamos mostrar para vocês aí essa coleta desse material. E ainda bem que fez sol, porque tava muita chuva esses dias, né, Lu? A gente tava até preocupado, falando, nossa, o que a gente vai gravar? Tá chovendo esses dias, não vai dar para proliferar para fora. Mas hoje... Saiu um o dia sol. gostoso, um solzinho bom. Então bora com a gente lá pro meio da mata. Então vamos gravar, que hoje o Lucas vai ser o mestre aqui da caminhada. Pra quem falou que a gente é sério, a gente não é não, viu? E as meninas, elas estão lá em cima hoje. Sobre as meninas, já vou falando pra vocês aí, pessoal. Não é sempre que a gente mostra as crianças aqui, às vezes o pessoal pede e tal, porque a gente tenta poupá-las um pouco dessa exibição, uma vez que elas são crianças ainda, elas não decidiram e não definiram o que farão da vida. Então, é só a nossa forma de pensar. Então, quando elas querem, elas aparecem, tá? Elas são livres para isso. Isso tudo de uma forma bem leve, de uma forma bem, assim, lúdica, né? E com brincadeiras e tal. Sim, sem muito forçar e nem usar da imagem das nossas crianças, que nós sabemos que são lindas mesmo. E nada pesado, com uma obrigação e tal. Ó, meninas, sentem aqui, falem isso. Olha Não. que bonita a luz que tá. Olha lá, será que o vídeo vai ficar com essa... Olha que lindo que ficou. Nossa, a gente mora num lugar muito lindo, olha lá. Tá vendo, pessoal, nossa casinha lá? É a nossa casinha. E agora a gente vai entrar aqui. Eu não vou nem virar o celular. O Lucas caiu. Gente do céu. Tá um limbo isso aqui, cara. Eu já volto. Aqui. Eu babei, tu vai ter que cortar. Filma a mão. Ó, ele caiu mesmo, tá? Não foi nada programado isso. Ele realmente caiu, sim. Tá bem escorregadio, cuidado. Eu vou descer devagar. Aqui, ó, forma tipo um limbo, né? É porque escorre bastante água aqui nessa ó. parte. Aí tem um monte de musgo aqui. E aí tem que tomar cuidado. Ainda mais que eu tô de galoche, eu num look muito especial hoje. De galoche e bermuda. Muitos dias sem tomar sol, né? E a gente precisa. Aí lá vai eu, com a câmera ligada. Vai dar tudo certo, vamos filmar outra vídeo cacetada. E vai ser engraçado, né? Você Tó, grava aí. Você é magrinho, levanta com rapidez, né? Não aconteceu muito estrago não, só sujou a mão, a calça. Ai, carambola. Olha a desenvoltura da menina. Gente, com relação a Trimilix no vídeo, eu sei que gente tem pessoas que passam mal, não aguentam muito, mas assim, aguenta firme aí, gente. Acontece. Acontece.
É, a gente tá andando no meio do Ah, mato. teve um outro vídeo que a gente tava falando dos perigos e tal, dos animais peçonhentos. Aí alguém respondeu assim, ai, por que que vocês não tomam cuidado, não usam botas, não usam calça? A gente usa, tá? Só pra... Eu tô de bermuda agora, mas ó, a galocha tá aqui, a gente tem perneira também, é que não é necessário, a gente tem esse contato aqui. É, que é uma parte que eu costumo transitar, assim, uma área que Tem já tá uma mais trilha já limpa, aqui. então... A gente sabe sim o que está fazendo, mas acidentes acontecem, tá? Sim. Nem todos os acidentes com animais peçonhentos foi por falta de cuidado, às vezes acaba acontecendo Ou por mesmo. falta de conhecimento. É. Tá aí o Steve Irwin pra... Né? Ô, meu querido. Para quem não sabe, era um apresentador, biólogo, tal, famoso, que acabou morrendo aí com um ferrão da raia. É, Né? com um ferrão de arraia no coração, mergulhando, coitado. Acontece, né? E é isso. Então vamos lá. Agora quem... A gente vai dar uma volta aqui pela mata, né? Segura aqui você agora. Deixa eu... Opa, foi mal. Ó, matinha bem fechada. Ah lá, deixa eu mostrar a nossa casa, ó. Nossa casa tá lá, tá? E a gente entrou aqui na mata. É, coisas que eu costumo levar. Serrote para uns galhos maiores que eu preciso tirar algum pedaço ou outro, que não dá para levar inteiro. Facão. E um belo alicatinho, porque a gente sempre pode achar um cipó ou outro, uma coisa interessante. É isso eu aí. gosto de cortar o cipó no Às vezes ele tá querendo mostrar o serrote dele novo, é por isso, tá? Não vou fazer propaganda da marca. Ele tá querendo mostrar o serrote. Às vezes ele desce com motosserra também, quando é muita coisa, né, Lu, que vai ser... A motosserra geralmente assim, quando eu acho alguma coisa grande assim, aí eu desço com a motosserra já onde tá, né? Como já achei algumas coisas. Ó, tipo aqui, gente, ó. É uma coisa bem grande. É que nem todas dá pra usar, mas ó, olha o tamanho, isso aqui. Isso aqui é uma copaíba. Olha lá. E ela caiu, ó. Temporal, ó. Tá Caiu aqui. com raiz e tudo, ó. Eu pretendo usá-la. Eu ainda vou mexer nela. Tá vendo? Vamos ver se Ai, Lu, você né? vai pegando aí. Ele é bem maluco, viu, gente? Olha uma casa de cupim. Eu tenho um pouco de cuidado. Você acha que o cupim se instalou aqui ou não? Olha isso, que legal. Nossa, que bonito. E tem um cheirinho muito bom, né? Sim. Até esses cheiros, né, que eles fazem bem para a saúde. É, o cheiro da mata. Sim, a caminhada na floresta é uma bela técnica curativa, né? E o shirin-yoku, né? Que é o banho de floresta. Não sei se vocês já ouviram falar. Deixa eu virar aqui, ó. A gente tá aqui fazendo um banho de floresta, né? Olha como é bonito isso aqui. Nosso banho diário. Um banho diário aqui, principalmente do Lucas. Às vezes eu me concentro bastante em atividades lá dentro, né? Finalizar os artesanatos e tal. Mas eu caminho aqui também, sempre que eu posso. E aí, deixa eu virar. Falando dessa técnica, né? Vamos por aqui, por essa trilha aqui, pra gente sair lá. Deixa eu falar aqui pro pessoal. Você deixa eu falar aqui pro pessoal? Claro, pessoal, deixa ela falar. Mas fale andando. O shirin-yoku, que é o banho de floresta, é uma prática, né, feita pelos orientais, principalmente, né, onde existem estudos científicos que comprovam os benefícios de uma caminhada acompanhada de práticas como um yoga, uma meditação, práticas energéticas. Elas trazem benefícios assim muito significativos para o ser humano, tá? E esse banho de floresta não é simplesmente você ir num parque ou você ir num lugar assim de natureza. É realmente feito dentro de florestas, com contato com árvores grandes, tá? E esse trabalho que a gente desenvolve aqui no sítio é exatamente, né, principalmente com elas, tá? Com essas super árvores que nós temos aqui. Então a gente já está numa busca de há quase 1 ano e meio dos significados espirituais e energéticos dessas árvores que nós temos aqui no nosso entorno. E para isso a gente precisa mergulhar realmente num estudo e numa conexão muito profunda com a floresta. E aí agora a gente entende que é um grande privilégio viver aqui e o que nós viemos fazer aqui. Então, é bem isso, né, Lu? Transmitir... porque não é só essa busca pelo conhecimento teórico, né? Isso está embasando a gente para poder partir para a prática, né? Aliás, já estamos na prática, né? Botando em prática todo esse conhecimento. Sobre a parte energética, né? Os banhos e tal. E tudo que a gente estuda... Desculpa, eu cortei você. Imagina, pode falar.
A gente procura testar antes, né, para ver se realmente é aquilo, né? E a gente conta muito com a nossa intuição, né, Lu? Sim, sim. A gente Isso. tem, assim, buscado bastante conhecimento ancestral, né? Temos, através disso, dessa conexão com a natureza, nos conectado muito com ela, assim, intuitivamente. Então a gente intui muita coisa, né? Sente muita coisa delas, das árvores. E é isso, gente. Estamos tentando juntar todas essas informações para trazer um material legal para vocês. Não só de cura, né? Para É, diversas áreas, assim, da sua vida. Para quem está precisando, sei lá, de um recomeço, uma ressignificação de algo, de algum sentimento, de uma cura específica. Então, é, assim, a natureza nos possibilita muito tudo isso. E é isso que a gente está buscando. Lembrando aqui, pessoal, que nós somos é, nós lembrando aí do que eu estava falando no começo, que nós não fazemos aquilo que as pessoas querem, a gente tem gravado aquilo que realmente a gente entendeu que as pessoas precisam, tá? Então, nós somos aqui um veículo de comunicação da floresta e a gente já entendeu essa nossa missão neste momento, neste período da nossa vida, que a gente precisa transmitir para vocês, né? Para quem está aí do outro lado da tela, os benefícios e as mudanças que acontecem no ser humano quando ele está integrado com a floresta, integrado com a natureza. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, ele vai muito além de uma viralização, tá? Ele vai muito além de ficar mostrando somente um cotidiano, uma coisa simples, né? Que é interessante também, porque nós temos uma vida simples, então desde acender um fogão de lenha a uma fogueira, isso são práticas também ancestrais e que carregam muitos significados. O nosso objetivo principal é realmente esse, transmitir para vocês aquilo que a floresta gostaria que nós transmitíssemos. Então não é um vídeo de viralização, até porque nós não trabalhamos dessa forma. Fazer uma pausa para atender uma pequenininha. O que você tá pegando no meu serrote aí? Ela Que tá falando, ela bonito. falou, olha que lindo esse serrote. Gente, é isso mesmo, de vez em quando a gente vai ter que dar uma interrompida em um vídeo ou outro para atender as crianças, né, que são crianças. Às vezes a gente fica pensando assim, pessoal, dentro desse conteúdo que eu estava falando, o que a gente vai falar, o que a gente vai gravar, mas isso não depende muito da gente e de verdade depende do chamado das árvores e da floresta. Algumas pessoas vão duvidar, obviamente, disso tudo, mas já deixou de ser uma crença, isso realmente agora a gente tem a passos vagarosos da ciência, né? A ciência começou agora a querer explicar fenômenos, né, principalmente energéticos relacionados às plantas e minerais e outras coisas. Então, isso já é feito há milhares de anos, né, pelos seres humanos, esse contato. Então, a gente tem vários povos do mundo inteiro que se conectavam e que buscavam um sentido de viver, uma fé através da natureza. E isso foi perdido e eu não posso falar palavrão aqui, né? E toda Legal. a porcaria que virou o planeta, a degradação, a violência, uma série de problemas, porque o ser humano realmente se distanciou, né? Exatamente, você perdeu a De conexão com a natureza, com o natural, né? Com o é, surgimento das cidades, a revolução industrial que é e a nossa raiz, a nossa essência é essa, a nossa essência é exatamente isso daqui, é a é natureza. o que a gente precisa estar aqui. Então não me venha com chorumelas, é isso que eu gostaria de falar. Não me venha com chorumelas, não me venha querer mudar esse pensamento que vai muito além só de mim. Isso aqui é um pensamento coletivo. Quem cuida da mata, quem cuida das florestas, quem cuida do meio, né, do ambiente, ele está cuidando do coletivo. Então a gente passa de pensar que nós somos seres individuais e a gente começa a pensar que nós somos uma célula formadora de todo esse cosmos, de todo esse planeta. Parece um papo de maluco, mas isso não é papo de Mas, maluco, isso gente, é ciência. se você for parar para pensar, olha a floresta, por exemplo. Cada árvore depende uma da outra, existe conexão entre elas. Então, assim, é o modo natural, é a natureza, é como a gente tem que proliferar também nesse planeta. Sim.
Só que é isso, com a modernidade isso foi se perdendo e assim, o sistema cada vez parece que quer deixar você mais cego, né, com a relação a esses Não é saberes interessante ancestrais. para o sistema que você Não. pense e que você tenha contato com isso daqui, porque quando você tem contato por inteiro, eu não estou falando de pessoas que mudam para o campo, saem da cidade para o campo, mas a cidade não sai de dentro delas, porque isso acontece muito bem, muito também. Pessoas que realmente entenderam o que é esse contato por inteiro, corpo, mente e espírito dentro do ambiente natural. Isso não tem nada a ver com radicalismos. Vamos dizer assim, eu não como isso, ou deixo de comer aquilo, eu não faço isso, ou eu não faço aquilo. Não, nós estamos falando de uma expansão consciencial. Tá? Quando você entende que você é um corpo, uma mente e um espírito, que você não é só carne, você não é só físico, e que estes seres também não, e eles completam você. E isso faz tanto sentido biológico, porque as mesmas moléculas que formam o corpo e que formam o planeta são as mesmas moléculas que formam o seu corpo. Então você é formado por esses minerais, você é formado por carbono, você é formado por nitrogênio, você é formado por tudo isso, assim como as árvores. Então deixa para lá pensamentos egoístas, né? Porque você não é superior a nada, você faz parte disso daqui. E esses Uhum. seres estão no planeta há milhões de anos e alguma coisa eles têm para nos ensinar, tá? Porque Do pó eles viemos, ao pó são as voltaremos. árvores que mantêm tudo funcionando, são elas que... o oxigênio, tá, é a primeira aí, não preciso falar de mais nada. Então elas existem e a existência delas permite a nossa existência. Então alguma coisa a gente tem que entender. E esses povos mais antigos, eles tinham, além de uma ligação biológica e ecossistêmica com as árvores, com as plantas, eles tinham uma ligação espiritual fortíssima. E quando você dá Uhum. um salto de consciência, quando alguns dogmas e alguns muros da religião eles são derrubados, porque você começa a expandir e absorver muito conhecimento, você começa a ver este ser aqui por inteiro. Além dessa casca, além desse musgo, além disso. Tá? Eu tô falando isso porque minha formação em biologia e toda a minha experiência, tá? Eu não sou uma pessoa que da cidade. Eu nasci e vivi no campo durante a minha vida inteira, com pessoas do campo a minha vida inteira, e carrego no meu DNA, biologicamente falando, geneticamente falando, uma ancestralidade de pessoas ligadas à terra e a plantas. Tá? Então eu acredito que eu tenho assim propriedade para falar muito sobre isso. Ainda sou jovem, tenho muito que aprender com os anciões, pessoas mais velhas ou pessoas mais conhecidas desse meio, como indígenas e afins. Mas eu carrego dentro do meu biológico isso. E agora eu entendi, porque durante muito tempo era apenas uma questão física, que esses seres são completos e que esse completo, esse espírito, ele faz parte de um todo e é ele que mantém toda essa cadeia, toda essa teia, todo esse fluxo, todo esse planeta, esse cosmos, esse universo funcionando. É isso. Exatamente. E fala uma coisa para mim, né? A gente é muito difundido assim o saber e os conhecimentos com relação às ervas medicinais, né? Eu digo tanto a parte física, né? Opa, quase caí de novo. Tanto a parte fisiológica quanto a parte energética, né? Por que não as árvores também não teriam, né? Porque assim as pessoas não se atentam, as pessoas eu digo o mundo moderno, né? Porque elas não querem. Por que E porque elas isso não foi tirado querem? delas, né? Porque quando os colonizadores chegaram no Brasil, a primeira coisa que eles fizeram, né, que é aquilo que a gente tem conhecimento, eles destruíram a árvore que dá nome ao país, que é o pau-brasil. Então nós somos o único país que tem o nome de uma árvore. Imagina a força que é você viver num país em que tem o nome de uma árvore, e foi a primeira coisa que eles tiraram, né, isso que a gente tem conhecimento, do povo originário desta terra. Eles tiraram árvores. Por quê? Porque quando, dentro do meu conhecimento, daquilo que eu expandi e tenho estudado, porque a primeira coisa que você faz para dominar um povo, você primeiro
acaba com a cultura dele, Uhum. acaba com a crença dele, com a Uhum. fé dele. Então, assim, esses povos que viviam aqui, que são povos que ainda existem, né? No Brasil, alguns desses povos ainda existem, eles cultuam estes seres, tá? Por exemplo, aqui, o jacarandá. Quer falar, Lu, sobre ele? O jacarandá, uma árvore ancestral de sabedoria e dureza. Jacarandá, ó o nome tupi, jacarandá, árvore de madeira dura, é isso que significa. Sim. Para eles a raiz é muito sagrada, é uma árvore que está intimamente ligada à conexão com o céu e a terra. Eles dizem que se você adormecer ao pé de um jacarandá, você vai parar no paraíso, né? E é a árvore do conhecimento e da sabedoria para os indígenas. Então, assim, é muito louco, porque a gente está aqui num lugar onde tem muitos jacarandás, são árvores que chegam a passar dos 500 anos de idade, acho que a gente até deve ter falado em algum momento isso. Já Tá? comentamos algo sobre. E elas carregam uma força, ela dobra, porque os galhos são todos dobrados, envergados, mas ela não quebra. Ela faz uma dança com a vida, né? Faz uma dança com a vida. Olha que lindo que é isso. E esse povo que vivia aqui, que vive em algumas regiões ainda, né? É muito triste falar isso. Eles acreditavam nisso. E nós, eu quero dizer assim, a civilização atual e a partir dessa colonização aí, isso foi assim, perdido. E é lógico que a indústria farmacêutica, que a indústria alimentícia, ela não quer que você tenha acesso a ervas, a plantas que vão, por exemplo, expandir sua consciência, que vão te ajudar a pensar. A conectar com o espiritual. Isso não é de Consigo interesse mesmo. deles, porque quem não pensa, eu domino. Mas quem pensa, esse eu não consigo dominar. Tá aí a raiva da maioria a raiva do professor, né, na sociedade, a raiva das pessoas em relação ao professor. Por exemplo, quando você é um professor que ensina o moleque a pensar, você não é querido pelo sistema, tá? Professores, e eu acredito que a função de um professor é essa, não dar o peixe, mas ensinar a pescar. O sistema, ele não gosta de você quando você é assim, tá? É aí mais um dos motivos pelo qual eu saí da educação, porque eu vivo com sinceridade. Então, assim, falar para um garoto que, olha, você tem que aprender isso porque você vai utilizar na sua vida depois e você vai aprender, por exemplo, a votar, você vai aprender várias coisas, não é de interesse do sistema, tá? O sistema quer que aquele gado, né, aquele boizinho que vai seguindo, né, aqueles memezinhos que a gente vê todo mundo seguindo ali com o celular na mão, é bem isso. O sistema quer isso. E a indústria farmacêutica não quer que você tenha acesso a remédios naturais de forma nenhuma. Como é que ela vai lucrar com paracetamol, por exemplo? Os corticoides da vida, para tudo se dá corticoide. E aí a gente sabe que os corticoides, eles inibem a produção de hormônios e de uma série de coisas, e você começa a ter várias coisas no seu corpo, enxaquecas, problemas hormonais mesmo, e algumas doenças por conta de remédio. E aí eles vão te dando as curas, né? E elas vão te dando as curas. Você toma um negócio, fica ruim de um de outro, e te vende a cura para outra, e aí você vai tomando. Eu não me lembro ao certo, mas tem uma porcentagem da quantidade de medicamentos feitos pela indústria farmacêutica que foi em cima de conhecimentos de povos indígenas, tá? Eu arriscaria dizer que é a maioria, vai. Eu não posso afirmar com certeza, mas é isso. E daí, não me venha com chorumelas, entendeu? Me falar que um banho... Gente, as pessoas se curavam com o sol. Elas se curavam com o sol, antigamente é solares. 50 quilos de protetor solar na tua cara. Pra quê? Porque o sol faz mal. O sol é a fonte de vida. Os médicos falam para tomar no máximo de 10 a 15 minutos de sol por dia, que o sol faz mal, o sol dá câncer de pele. Homens precisam muito de sol, mulheres também. Mulheres são ciclos, as mulheres são guiadas pelos ciclos lunares, assim como a reprodução de plantas e outras coisas, né? Falando de feminino e masculino. Agora, me falar que eu preciso encher minha cara de protetor solar, não, eu já entendi essa fase da vida, essa altura do campeonato que eu não preciso de protetor solar. E o médico, ele vai te falar isso porque ele está ligado a uma medicina convencional e
vender um produto químico. Essas coisas pra que a você gente parar fala de aqui, passar. eles não ensinam na faculdade de medicina, né? Eles não têm Acredito que nem não. acesso a esse tipo de Não. saber, E assim. não, e outras faculdades também ligadas a essa área ou não, tá? Mas existem muitos médicos que estão despertando e estão desenvolvendo trabalhos sensacionais aí em relação a isso. Ó, isso aqui é a venca, poderosíssimo. É a mesma coisa de pessoas que não acreditam em banhos de ervas ou acham que isso está intimamente ligado à religião, tá? As ervas comprovadas, existem vários livros, inclusive Bruno Gimenez tem um livro dele, né, Fitoenergética das Plantas, para quem não, que é quem gostaria de estudar um pouco mais sobre isso, tá aí esse exemplo de livro, ele fala sobre isso, tá? Além de outros livros que existem, as plantas realmente elas têm energia e os banhos energéticos eles são assim excepcionais. Eu estou falando isso por experiência própria, tá? Então você fazendo um banho, né, uma infusão aí de algumas plantas, de algumas ervas, você pode ter sim benefícios no seu corpo energético. E esses benefícios vão te trazer uma leveza para viver e vão fazer com que você se ligue ao seu espírito de uma forma muito mais forte. E você começa a olhar para o todo, não somente para uma coisa, um físico. Você olha para o todo, essa é a ideia. Então, os banhos energéticos, eles ajudam muito nisso, tá? Porque as Uhum. plantas têm aura, elas têm essa energia muito forte e elas estão aqui exatamente para isso, para auxiliar o ser humano no seu processo de despertar. Para quem se permite Porque ter esse conhecimento. é isso, Lu. A Né? gente fez toda essa mudança para cá e está servindo agora como veículo de comunicação para falar para as pessoas que sim, e é isso que está faltando. As plantas estão aqui para nos auxiliar, elas estão aqui para nos ensinar coisas que a gente tem que saber para que a gente desperte e para que a gente tenha uma vida mais plena, uma vida mais feliz e para que as próximas gerações elas saibam disso de uma forma natural e também tenham essa vida plena e feliz. Somos assim pessoas que estamos fazendo parte da formação de uma nova era. Afinal, eu não fiz só essa mudança toda no meio dessa mata para um lugar longe, né, distante da família e tudo mais, para ficar aqui só vivendo na labuta da terra, como os nossos antepassados, sem ter muita noção espiritual disso que estamos fazendo aqui. Então, eu acredito muito nesse despertar e acredito muito nesses novos jovens e não tão jovens assim, formadores dessa nova era. Estamos em tempos diferentes. Exatamente, ainda mais que eu tenho duas crianças e eu quero deixar isso aqui para elas e quero que elas deixem isso aqui para o mundo e assim por diante, porque a nossa intenção é a proliferação, né, da nossa espécie e eu espero que a nossa espécie ela desperte, né? E aqueles que não despertarem e que só fazem o mal, esses eu espero também que esse ciclo de maldade finalize, né? Se finalize e acredito muito nisso também. Opa, desculpa, eu filmei aqui só. É que eu agachei para ver um negócio aqui que eu achei Ai, no chão. credo. O que será isso? Não sei, parece algo. Pareceu um cocô de sapo. Vou filmar pra galera ver. E aí, Lucas, vamos trabalhar? Porque eu já dei minha aula aqui de hoje. E eu parece que eu já achei um galho interessante aqui. Me parece um galho de E tá jacarandá. vendo como é estranho? Porque a gente tinha combinado que você ia conduzir hoje, daí de repente. Eu acho que a acabei mata fazendo. nos conduz, A Vivi. mata nos Não conduz. é nem eu, nem você, talvez. Você, claro, tem essa comunicação extraordinária, né? Esse sentimento para com a mata. Claro, já que ficou. E é isso. Eu acho que a gente. Ela guia a gente nesse processo todo. Eu sou realmente, eu entendi aos 35 anos que eu sou um veículo de comunicação. Eu falei no outro vídeo, porque eu falo muito mesmo e às vezes acontece de eu não parecer que sou eu que estou falando, tá? Ainda mais se mudar, às vezes, o tom da voz ou talvez seja um eu meu, né? De alguma coisa guardada dentro da minha consciência ou do futuro ou do passado. Ou do São entorno os aqui, ué. universos paralelos, né? Que se vive simultaneamente aí. São várias teorias. E é isso, pessoal. Estudem bastante.
existe hoje podcasts, canais, muitas páginas no Instagram, livros, pessoas assim, terapeutas. Às vezes eu vejo até uns memes do pessoal tirando sarro de pequenos trechos de podcasts e de vídeos de pessoas sérias, tá? Pessoas que estudaram, então ele pega um trechinho daquilo lá e começa a Tira um ridicularizar no sarro, né? Instagram. Eu fico até chateada com isso, porque é, a pessoa estudou, ela tem uma história, assim, sei lá, 40, 50 Ah, anos vi isso aí. vivenciando isso, e aí quem não conhece vai ali e faz uma palhaçada dessa. É a visualização por qualquer coisa, É aquilo que eu tô falando, viralizar, a né? qualquer preço. Mas existe sim essas podcasts, essas coisas aí, para quem quiser saber um pouco mais sobre isso, tá? A gente já tá acredito que eu no nível assim que assim todo mundo já sabe que tem que jogar o lixo no local correto, que tem que separar o lixo, que tem que economizar água. É uma coisa, pessoal, isso eu costumava falar nas minhas aulas, que assim, chega a ser ridículo você nos dias de hoje ter que estar falando ainda sobre isso para as pessoas, tá? Porque era para a gente estar discutindo exatamente isso que eu estava falando anteriormente. A gente está Essa discutindo conexão, sobre conexões espirituais, sobre vida fora da Terra, vida intraterrena, sobre outros a seres. naturalidade e simplicidade que tem que ser a nossa vida. Assim como Não é a natureza. falando se você pode portar arma ou não, se você pode de- ter energia elétrica ou não, ou coisas do tipo, sabe? Eu acho que é muita perda de tempo. Cada um segue ali a forma como acha que tem que seguir a vida, mas independente daquilo que você come ou não, daquilo que você veste ou não, a gente está falando de algo muito maior, sabe? Eu não tenho dúvida disso. Então, para a gente, esse tipo de discussão agora, para mim, já não dá mais, sabe? Eu já sei a reciclagem ali, esses processos todos, a gente já sabe os princípios básicos da permacultura, de agrofloresta, a gente sabe de tudo isso, isso é necessário, é um movimento necessário, um movimento lindo, mas além disso, Tem tudo um por trás também. tem todo um por trás. Então eu estou num lugar aqui que a mata já existe. Então nós fazemos um agroecossistema, tá? Nós produzimos dentro de uma mata que já existe, preservamos essa mata e tiramos o nosso sustento dessa mata, né? A matéria-prima que a gente faz os nossos produtos que são energéticos e espirituais vem da mata e essa é a mensagem que a gente gostaria de passar para as pessoas e a mensagem que a floresta nos pediu para que passássemos. E existe o movimento de construir a mata, né? De reflorestar, de fazer essas agroflorestas, e esse movimento é lindo, só que ele é além disso. Você tem que ter uma conexão muito profunda com as árvores, ter conhecimento das árvores e dos seres que habitavam este lugar. Então não adianta eu vir querer construir uma agrofloresta aqui e não ter conhecimento das árvores endêmicas dessa região, porque são elas que carregam energia há milhares de anos dessa região. Então é muito importante que se tenha estudo sobre isso também. Estudo sobre a cultura desse lugar, estudo sobre as árvores, estudo sobre várias coisas desse lugar que você pretende recuperar, E senão se elas não dá estão certo. aqui não é à toa, né? Senão o Ernest Se não essas tinha plantado espécies de cacau na Bahia, árvores né? estão aqui não é à toa. Né? Você não vai achar uma árvore da Amazônia ali específica aqui ou lá no Como já sul, por falaram, exemplo. tem uma sumaúma? Não, não temos Não sumaúma temos, aqui. temos Assim como copaíba. não temos a canela de ema, por exemplo, que é famosíssima em Santo Tomé. Aqui não temos, porque aqui é uma mata atlântica, uma mata em transição de biomas, tá? Uma mata atlântica que tem essa característica de transição para o cerrado. Aqui em Santo Tomé nós temos mata atlântica, nós temos o cerrado e temos os campos campestre? Rupestres. Rupestre. Desculpa, gente. É rupestre. Que é onde tem a canela de ema, tá? É afastado daqui, são mais de 30 quilômetros daqui. E a gente está num território bem grande que tem essas diferenças. E elas são, assim, diferentes porque elas carregam alguma coisa, né, uma energia para aquilo ali. Então, esses campos, né, rupestres aí, é muita pedra, tem a canela de ema, que é endêmica, tem as sempre-vivas, são plantas capazes de sobreviver nessas regiões, tem muitos répteis, muitas serpentes nesses locais, então você tem uma mudança interessante de vida, tá? É uma biodiversidade diferente dessa que nós temos aqui.
E é importante falar isso, porque você tem que conhecer o ambiente se você quiser recuperá-lo. A natureza trabalha muito com simbolismo, gente. Então você tem que sempre estar atento, né, a esses sinais, a essas coisas. Eu tava vendo a Virgínia falar na primeira parte lá do vídeo, que ela parou do lado de uma árvore, de duas árvores, né? Eu parei e pensei, ué, por que será que ela parou do lado dessa, justamente dessa, e tá falando esse tipo de coisa? Então, assim, gente, depois, com certeza, eu vou parar lá, ver qual árvore é aquela e me introduzir no estudo para saber Sim. o que essa árvore traz, o significado dela. E Mas pode ter é muito certeza que vai ter uma interessante ligação. que quando você tá perto, para mim, assim, que sempre trabalhei com conhecimento, tá? Não sou detentora de conhecimento, tá? Isso aqui é uma troca. Eu sou uma investigadora desde pequena de ciência, principalmente, de significados das coisas. Isso é uma característica minha. E quando estou perto de um jacarandá, porque eu já estou aqui há 5 anos, então dentro dessa minha curiosidade, dessa minha busca, eu entendi que quando eu estou perto dele, eu tenho uma necessidade enorme de falar sobre, principalmente conhecimento, sobre estudar e afins. Eu notei isso. Por que será que ele é considerado A a do árvore árvore da do conhecimento, sabedoria e do sabedoria. Ah, eu conhecimento? fiz isso porque. Não, Estamos encenando aqui, gente. Olha, é um set de gravação. não, a Virgínia não ensina nada. A Virgínia é isso mesmo. Pera aí, amor, que eu tenho que carregar esse galho aqui. Vamos dar uma finalizada. Gente, eu também queria aproveitar, assim, com tudo isso que a gente falou, né, para vocês, se vocês se permitirem, se interessarem, quiserem adquirir um dos nossos produtos para sentir essa energia, para começar algum tipo de conexão, cada um vai sentir dentro do que está vivendo a sua necessidade, a sua como é que chama aquela palavra, amor? Permissão ou não, né, para isso. Então, quem quiser dar uma olhada no nosso Instagram, vou deixar todos os canais aí E ajuda na e nossa contato. causa também de preservação, né? Sim, tudo isso leva tempo, né? E Porque a gente não seria muito hipocrisia, né, da nossa parte falar que a gente, estamos fora do sistema. Não, vivemos de luz. não vivemos de luz, não estou fora do sistema. Não posso ser hipócrita a ponto de falar que não dependo do capitalismo, tá? A gente depende sim, e a forma como esse depender é que muda as coisas, sabe? Você ter consciência do trabalho que você está realizando e utilizar do sistema a seu favor. Isso acontece para É isso aí que eu ia falar. inteligências artificiais e tecnologia, Uhum. tá? Até para o próprio dinheiro, gente. O dinheiro é uma energia maravilhosa, uma energia de É, prosperidade, de tudo mais. e a gente precisa vender, óbvio, nossos produtos para que a gente garanta aí o nosso sustento, a nossa O sobrevivência lance aqui. é usar o sistema contra o sistema, entendeu? Por exemplo, a gente está aqui, a gente está vendendo nossos produtos, estamos ganhando dinheiro, nos mantendo aqui para isso. Só que por trás disso estamos informando muita gente, tentando trazer um conhecimento ancestral para muita gente através dos E nossos vídeos e dos nossos sim, porque produtos. nós não ganhamos nada com nossos vídeos, tá? Porque não são É, vídeos feitos para viralização. Porque a gente tem notado que são poucos os vídeos conteudistas que viralizam, tá? Vídeos fracos, vídeos sem conteúdos, na minha opinião, viralizam muito mais rápido, tá? Sem profundidade, sem conhecimento, sem estudo. Não é a minha ideia, não faria um vídeo dessa forma, apenas buscando viralizar. Não sou assim, uhum. nada contra quem faz isso, cada um faz aquilo que Cada um acha leva a melhor vida para do si, jeito que tem mas que. nós não fazemos isso. Então, assim, 800 pessoas vendo o meu vídeo, meu filho, falar sobre espiritualidade, sobre árvore, e quase 1000 pessoas te vendo, isso é muita E coisa. numa boa, não receber nenhum comentário assim É pejorativo, né? pejorativo, Comentários ruins, né? ruins, Estranho. né? De tipo, olha, recebemos sim. Um falou que eu falo demais, o outro É, falou que meu vídeo era sem conteúdo. tá bom, E foram dois aí, casos, vai. e aí eu comecei a rir, porque assim, eu dou risada, porque a pessoa não consegue acompanhar muitas vezes. Existe uma limitação cerebral, né? Uma falta de intelecto para acompanhar uma expansão da consciência, para acompanhar uma pessoa falando da É, energia das árvores. se você enxerga aqui, você não vai enxergar aqui, entendeu? Então É, você não vai entender o que está aqui. não, aprendi com uma amiga Ah, meu que braço. muita gente tem muita gente e nós mesmos, né? Temos a visão da formiga, né? A formiga não enxerga além daquele 2 centímetros, sei lá, na frente dela, né? E muita gente é assim, você tá aqui, ó, você não enxerga. Só que quando você expande a consciência, você abre os olhos e você enxerga tudo isso.
tudo isso, você quer cada vez mais investigar tudo isso, e você de repente começa a ver a aura e energia das plantas. Esse ver, gente, não é um ver assim com os olhos aqui, com esses olhos físicos, com cones e bastonetes, né? É um ver interno, é um ver intuitivo do seu terceiro olho, do seu chakra. Como se chama chakra aqui, Lô? O frontal, O né? frontal. Você começa a desenvolver ele e ele te expande e as plantas começam a brilhar para você. Olha, faça um banho de camboatá, faça um banho de copaíba, mas por que será que eu tenho que fazer um banho de copaíba, por exemplo? Porque ela te cura de traumas emocionais, ela te traz a ancestralidade de volta, ela, enfim, ela tem vários benefícios aí utilizados, né, por esses povos mais originários, para trazer o ser humano de volta à sua essência. É isso. E até eu me perdi no que eu estava falando. Em breve traremos novos produtos, novos banhos também, agora contendo a energia das árvores, né, amor? Não só das ervas que a gente produz aqui, é que assim, as ervas a gente já tem um pouco mais de conhecimento, as árvores a gente precisou buscar bastante esse conhecimento, né, para levar isso com responsabilidade para vocês. E não tem muito escasso, já falei isso. E como a gente falou da inteligência artificial, ela tem nos auxiliado nesse trabalho, tá? Eu gosto de falar a verdade para as pessoas, assim. Ela nos auxilia nesse trabalho que a gente Ela é tá uma fazendo. ferramenta Já tem muito uns boa de 15 dias, pesquisa, né, que a cara. gente está trabalhando com a inteligência artificial mesmo. E quando eu sei da minha verdade, eu sei da minha essência, eu sei das minhas capacidades. E foi uma ferramenta que surgiu, né, uma tecnologia que surgiu para facilitar a vida do ser humano moderno. Não para substituir a minha vida, porque ela não tem esse poder sobre mim. Porque eu conheço isso daqui. O problema é para quem não conhece, não tem o contato com a vida real. Aí já é uma outra discussão para Vamos deixar a IA para depois. Mas é exatamente isso. Então, às vezes, o pessoal leva as coisas muito ao pé da letra. Eu não vou comer carne, eu não vou não sei o quê, eu não vou não sei o que lá. E Tá aí tudo você... bem, gente. Cada um faz o que acha que Porque deve fazer. eu aprendi uma vez com um amigo, cada ser humano tem uma forma de contribuir. Então, assim, você não fazer tal coisa não te torna superior a outro ser humano. Você deixa de pensar no todo, você está pensando em você mesmo, é egocentrismo isso, né? E daí cai por terra toda a sua filosofia de alimentação e de outras coisas. Isso cai por terra quando você tem um pensamento desse tipo, tá? Então, às vezes, você tem uma tiazinha lá da quitanda que faz pastel de carne, que contribui muito mais para muitas coisas Do que você que fica sentado no seu sofá, Aham. no celular e não come carne. E fica Gente, lá não os estamos haters. criticando quem não come ou É quem só um come, exemplo, tá? né? Os haters lá da vida que ficam lá nos vídeos das pessoas e falando mal disso, ou da roupa, do cabelo. E eu acho isso um absurdo, tá? É um absurdo pra mim. Como ser humano ele é capaz disso, de ser tão mesquinho, tão superficial, tão, né, leviano. E você não faz ideia do quanto um comentário desse ele pode magoar, ele pode fazer mal para alguém. Porque precisa-se de muita evolução para não se importar com esses comentários, tá? Então, comentários maldosos. Então, eu falo assim, olha, eu não escuto funk, né? E eu vou lá no show da Anitta, sei lá, para tacar uma pedra na cabeça dela, porque eu não escuto. Eu simplesmente não vou. Eu não gosto, eu não vou. E eu acho que deveria ser assim. Agora a pessoa não gosta do vídeo que ela vem fazer no meu vídeo. Pra me xingar, pra me ofender, pra falar, ai, seu chapéu isso, ou teu corpo aquilo, ou aquilo outro. Meu, se você não gosta, vai para aquilo que você gosta. Não é pra você estar aqui. E muito menos ofender. Mas... Aqui não é TV aberta que você é obrigado E a aí a internet assistir virou aquele programa. esse mundo das pessoas acharem que elas são super poderosas e começarem a comentar e falar mal. Às vezes eu vejo algumas coisas e fico assim de cara. Eu falo, meu, você vai ler os comentários assim, as pessoas falando mal. Nem conhece, você nem conhece. Você conhece um pouco do meu trabalho, mas você não conhece a Virgínia. A gente não convive junto pra você, né? Então é muito louco isso aí. Você às vezes poderia ser uma pessoa depressiva, ai, olha, o seu cabelo tal, e aí de repente a pessoa vai lá e se mata. Tem Baixa muito disso. autoestima, né? É uma coisa muito pesada que o ser humano faz, né? É isso.
Então vamos lá. Eu já achei um galho lá, depois eu vou voltar para buscar. Que aqui tá ficando longo, acho que já podemos finalizando o vídeo. Acho que não era... Depois eu mostro só os galhos que eu recolhi aqui. É isso, gente. A gente anda aqui na mata, né? Adquire bastante conhecimento e sabedoria, acha os nossos materiais. E a gente é muito feliz fazendo isso. Sim. E eu vou pedir aí pro pessoal, ó, Dia das Mães tá chegando. E nós estamos com Vamos lançar uma campanha essa semana, né? Uma campanha do Com Dia das kits. Mães, com os kits para presentear a mãezinha aí. Promoções A bacanas. esposa, a filha, às vezes, né? Presentear essas mulheres lindas O pai aí. que é mãe, a tia que é mãe, a avó que é mãe. Que nos deram a vida, né? É uma data, assim, comemorativa, uma data, como é que você fala? Comercial, né? Comercial, é. Mas, além disso, né? A gente Mas é tá falando importante, né, esse reconhecimento. de reconhecer, lógico, todos os dias da nossa vida, né? O poder dessas mulheres que nos deram a luz, que nos deram a vida, que permitiram que o seu corpo fosse utilizado para o nosso abrigo, né? Para nossa gestação inicial, para nossa formação física, né? Enquanto ser humano. Então, as mães, elas vou me emocionar, elas permitem, né, que o seu corpo seja utilizado para a criação, né, para o desenvolvimento de um outro ser, e isso é algo fantástico. E dentro de tudo isso que a gente carrega, né, eu que sou mãe de duas criaturas também fêmeas, né, duas meninas, a gente desenvolveu aqui junto essa campanha, esses produtos para o Dia das Mães, tá? Com preços acessíveis, né, Lu? Sim, preços promocionais. Vamos trabalhar com promoção, são três kits, né? 3 ou 4 kits diferentes com preços que possam ser acessíveis para todos os públicos, porque a gente entende que muita gente que nos assiste gostaria de comprar, mas não pode algumas coisas. Então, pensando nisso, a gente criou esses kits. A gente não vai mostrar hoje, mas segunda-feira no Instagram esses kits vão estar, né? A partir da semana que vem. A campanha vai ser lançada. Então sigam no Instagram, sítio.mãos da terra. Sítio.mãos da terra. Vou deixar no descritivo. Na descrição do vídeo, né? Para conhecer esses kits. E peçam logo, porque a gente tem um tempo aqui para poder enviar. A gente posta normalmente todas as quarta-feiras de manhã. Então, aí quem for pedir PAC, né, que demora um pouco mais, 8 dias úteis, porque é um preço mais baixo, tá, de envio. Então, já se programa aí pro Dia das Mães nesse sentido, quem for precisar. E o Sedex é mais caro, mas ele chega rapidinho. Ouvi, já recebemos mensagens de pessoas do exterior querendo adquirir produtos e colaborar, ajudar com a nossa causa? Sim, recebemos. Ainda não temos, né, uma logística, né, internacional para entrega de produtos. E é muito caro também os impostos, né, para enviar um produto para fora. Alguns produtos já foram, né, para fora, através, assim, a pessoa recebeu aqui, estava indo para o exterior e levou. Para outros países. Mas quem quiser contribuir com a nossa causa, entre em contato com a gente. Manda uma mensagem lá no Instagram que a gente conversa, vê como que isso pode ser feito. Sim. E fiquem ligados para mais informações dessa nossa luta aqui, né? Dessa nossa causa. Quem se identifica, segue a gente para informações, para se você aproveita algum tipo de conhecimento que a gente passa. E eu vou aproveitar aqui e vou deixar uma pergunta para vocês, depois podem me responder aqui nos comentários, né? Se vocês gostariam de fazer um curso com a gente, nesse primeiro momento um curso online. Acredito que até o final do ano a gente consiga um curso presencial, mas a gente precisa saber se vocês gostariam de fazer um curso com a gente, desde de vivências e de experiências de uma vida no campo, quanto um curso mais voltado, sim, para a espiritualidade e conexão com as árvores. Então, nós gostaríamos de deixar aí para vocês, respondam aí nos comentários, isso ajuda a gente também. Até porque a gente precisa direcionar a nossa força de trabalho, né, para determinadas coisas. Então, assim, se a gente vê que tem uma demanda de pessoas precisando e querendo, a gente vai sim direcionar essa força de trabalho nesse sentido, nessa direção. E eu acho que é isso. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui acompanhando a gente mais uma vez. Desculpa pelo tanto que eu falei, eu já nem me lembro mais tudo que eu falei, porque acontece muito isso, mas eu senti a necessidade de falar.
E é isso, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente traz esse material aí, de repente a gente traz o material pronto, as velas prontas. E quem quiser adquirir nossos produtos, entre em contato com a gente, tá? Pelo Instagram é melhor, ou a gente Adquirir deixa nossos produtos, dá uma força, você que tá para fora do país. o telefone aí também, né, no vídeo. Uhum. E eu acho que é isso. Desejo paz, harmonia, gratidão para todo mundo. E Sim. você vai... Boas energias, que a energia da mata aqui chegue até vocês. E é isso. E é isso. Um beijo Se no conectem, coração, gente. abraços de luz. E é isso aí, porque a pegada é essa mesmo, viver em paz, em harmonia, com equilíbrio e respeitando esses seres. Vamos lá ver aquelas duas pequenininhas. Vamos. Falou, galera! Até semana que vem. Valeu! Tchau, meu. Tchau, obrigado! Gente, voltei aqui rapidinho para contextualizar vocês com a relação ao uso das madeiras, né? Vocês acompanharam a gente dando uma volta na mata. Achei alguns galhos. Esse é um galho de goiabeira, um galho de jacarandá e um galho de candeia. Esse eu não sei se vai dar para aproveitar para a vela. Mas assim, antigamente eu cortava todas as minhas velas com a motosserra. E aos poucos, com essa afinidade, esse afinamento, né, de conexão com a natureza, o que eu senti e me foi pedido? Eu vou usar a motosserra para cortar os pedaços maiores que estão lá embaixo na mata, né, que não dá para trazer inteiro. E as velas eu vou cortar no serrote. Então assim, o que eu conseguir e der para cortar no serrote, eu vou fazer no serrote. Esse trabalho manual, certo? É mais uma coisa com relação à energia. É uma coisa que eu senti que precisava ser feita e mudada e vou fazer isso, certo? Então é isso. É sobre a conexão, a intuição e esses sentimentos. Tchau de novo. Até mais.